galera, vamos começar a nossa aula agora de movimento uniformemente variado. Foi um assunto que todos vocês já viram lá no começo do ano e vamos trabalhar com esse assunto agora, um assunto tranquilinho, cara, um assunto fácil e você não pode se dar o luxo de perder isso daí, não é? Então vamos lá. Primeiro passo, classificação de MUV e MRUV, isso é importante. Sempre falo, questões somatórias, tipo o EPG, gostam dessas coisinhas. Movimento uniformemente variado, retilíneo uniformemente variado. Aqui é garantido que o cara está andando de linha reta. Aqui não tem como saber. Aqui ele pode estar fazendo curva, pelo fato dele estar fazendo curva. E aceleração, velocidade, deslocamento serem grandezas vetoriais, mas muito cuidado. MUV, aceleração escalar média, constante diferente de zero. Aceleração escalar média. Então, é o módulo da aceleração tangencial, certo? A aceleração tangencial é aquela aceleração que vai variar o módulo da velocidade. Aceleração tangencial é a aceleração que varia o ponteiro da velocidade. Pensa nisso. Professor, o que é aceleração tangencial? É aquela que varia o ponteiro da velocidade. Mas ela também é um vetor. Então, se eu estiver numa curva, a aceleração tangencial está fazendo a curva. Por isso que eu devo escrever ou módulo da aceleração tangencial constante ou simplesmente aceleração escalar média constante, devido às curvas. Cuidado! A velocidade ela varia como uma função do primeiro grau. Cuidado, em alguns alunos, volta e meia, cometem umas bobeiras. Falou, professor, mas a aceleração é constante e a velocidade está variando? É lógico, a aceleração mede a rapidez com que varia a velocidade. A aceleração mede isso. Então é lógico que a velocidade vai variar e vai variar com uma função do primeiro grau, que é a função da velocidade, que é a primeira que a gente vai chegar. O MR e o V, como eu estou garantindo para você que o cara é retilíneo e não tem aceleração centrípeta, pelo fato de não ter aceleração centrípeta, a gente pode escrever tranquilamente que a aceleração é constante. A aceleração é constante, diferente de zero. Exemplo, uma queda livre. Uma queda livre, a aceleração é constante, vale a gravidade, desprezando a variação da gravidade com a altura. A gravidade varia um pouquinho não, varia muito com a altura. Para pequenas quedas isso é desprezível. Aqui também, função do primeiro grau. Então, cuidado com essa classificação. Eu abordei essa classificação tanto no MU quanto no MUV. Então tome cuidado. No MU, cara, as questões são bastante interpretativas. Então nós vimos nas listas de exercício que muitas vezes a conta era ΔS por ΔT. Mas qual ΔS? Qual ΔT? Era muita interpretação. MUV é menos interpretação e mais aplicação de fórmulas, mais equações. Então agora a gente vai desenvolver todas as equações do movimento uniformemente variado, equações do MUV. E quando a gente chegar na equação dos espaços, eu vou te mostrar uma experiência feita pelo Galileu, cara. Uma experiência legal, uma experiência massa, feita pelo Galileu. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Primeira equaçãozinha do MUV é a aceleração escalar média. A gente tem que ter a noção do que é aceleração escalar média. Como é um curso de específica, eu acredito que vocês já têm essa noção, porém, vamos lá, né, cara? Aceleração escalar média mede a rapidez com que o módulo da velocidade varia. Módulo da velocidade, ponteiro, mede a rapidez com que o ponteiro da velocidade varia. Como se calcula a aceleração escalar média? ΔV por ΔT sem o uso de notação vetorial. Aí eu peguei um exemplo para vocês. Uma Ferrari 488, o nome dela é 488 pista, nome da Ferrari. Tem 720 cavalos, o peso dela 1.280 quilos, velocidade máxima 340 km por hora e essa a aceleração. Então a aceleração da nossa queridíssima Ferrari, que é o carro que eu estou dando uma pesquisadinha no OLX para comprar, a variação da velocidade é 100 km por hora, dividido pelo tempo de 2,85 segundos.
Se eu pego a calculadorazinha e mando essa divisão aqui, ó, vamos lá, vamos ver. 100 dividido por 2,85 dá 35 quilômetros por hora por segundo. 35 quilômetros por hora por segundo. Significado disso? A cada segundo, o ponteiro da velocidade da Ferrari aumenta 35 quilômetros por hora. Ele está 0, dali a 1 segundo ele está 35, dali a 1 segundo ele está 100, mais 1 segundo ele está 105. Essa é a aceleração média dessa Ferrari. É uma unidade bem interessante para a gente entender, porém ela não é uma unidade interessante para as contas, porque eu misturei duas escalas de tempo. Eu misturei hora e segundo, e isso não é legal. Então o que a gente faz? Converte esse 100 km por hora em metros por segundo e vai dar 27,7 metros por segundo. É só dividir por 3,6. Aí a aceleração média da Ferrari, 27,7 metros por segundo, dividido por 2,85 segundos. Isso vai dar quase 10, hein, José? Quase 10. 27,7 dividido por 2,85 deu 9,7 metros por segundo ao quadrado. Olha que legal, cara. Essa Ferrari tem uma aceleração de 1G. 1G, praticamente 1G. Uma vez a gravidade. Tá? É uma sensação legal. Você sente o seu peso jogado no banco de trás, né, cara? Exatamente o seu peso. Um carro normal, um HB20, alguma coisa nesse tipo, acelera aí a 20% disso. Então, aceleração 20% dessa Ferrari. Só que custa bem menos que 20% do preço dela. Então, se botar na balança, vou continuar de HB20. Muito bem, isso é aceleração. Equação básica do MUV. A partir dessa equação, a gente chega nas funções horárias. Então, vamos já diretão aqui, ó. Já vamos diretão. Funções horárias do MUV, galera. As funções horárias são assim, a gente parte da equação da aceleração, ΔV por ΔT, e agora a gente coloca uma condição. Como eu estou trabalhando no MUV, para MUV, a aceleração média é igual à aceleração instantânea. No MUV isso é válido. Uma queda livre. A aceleração média é a gravidade, e em todo momento a aceleração que está rolando ali é a gravidade também. Então a gente escreve A, V menos V0, T menos T0. Só abrir a expressão, multiplica cruzado. E isola o V. Ao isolar o V, está aqui. Essa equação é a função horária da velocidade do MUV. Função horária da velocidade do MUV. Essa equação ela representa a velocidade do móvel no tempo que você quiser. Velocidade no tempo que você quiser. Normalmente, para T0 igual a 0, normalmente e não obrigatoriamente. Cortamos o T0 e aí essa expressão acaba ficando V igual a V0 mais AT. Essa é a função da velocidade. A gente chama ela de vovô ateu. Vovô ateu. É uma expressão muito comum num vestibular. Você não pode se dar o luxo de esquecer uma expressão dessa. Tá? É meio que decorar mesmo, entendeu? Não vai, você não vai deduzir a expressão no dia da prova, né, Zé? Você não vai ter tempo para fazer tudo isso. Então, tem que lembrar dela. E para lembrar, é fazer teste. Tá? É um assunto bem corriqueiro, um assunto bem tranquilo. Então, tem que fazer teste. Legal? Gráfico dessa função é um gráfico do primeiro grau. Se eu analisar um gráfico dela aqui, ó, eu tenho um gráfico VT
posso ter aqui dois gráficos. Um gráfico crescente e um gráfico decrescente, dessa maneira. Esse gráfico ele vai indicar algumas coisas pra gente. Isso daqui, ó, indica velocidade inicial, que é a velocidade que o carinha partiu. Velocidade inicial. O xizinho vermelho indica velocidade igual a zero. Xizinho vermelho, velocidade igual a zero. E aí a gente tem que classificar esse movimento. Se o gráfico está no quarto quadrante, a velocidade é negativa. E nós sabemos que velocidade negativa é retrógrado. E velocidade positiva é progressivo. Então esse movimento é retrógrado e esse movimento é progressivo. Aqui, ó, para cima do eixo, primeiro quadrante. Então esse movimento progressivo. Esse movimento retrógrado. Tá aí. Agora a gente tem que classificar se o movimento é acelerado ou retardado. Acelerado ele ganha velocidade, retardado ele perde velocidade. Esse movimento, o cara está perdendo velocidade, porque ele está parando. Ele está chegando no zero. Então aqui, ó, retarde. Aqui, acel. Aqui, retarde, ele está perdendo velocidade, porque ele está chegando na velocidade zero. E aqui, acel, porque ele está acelerando, ele está ganhando velocidade. Legal? Essa foi a função horária da velocidade do MUV. Relaciona a velocidade do móvel com o tempo que você quiser. Ou funçãozinha, qual a velocidade do cara no tempo 5, 10, 15, 20? É essa função que vai falar para você. Fizemos uma. Temos 4 equações. A primeira está aí. Vovô ateu, função da velocidade. Já vamos para a segunda. Para a segunda. A segunda se chama... O bom da aula gravada é que eu não tenho que esperar para vocês copiarem, né? É só pausar. A segunda é a função horária do espaço do move. Cuidado, hein? Função horária do espaço do MU é o sorvete, é o S igual a S0 mais VT. Aqui é a função horária do espaço do MUV. Como chegamos nela? No nosso queridíssimo gráfico VT. T. V. Tá aqui. Esse móvel tem aqui a sua velocidade inicial. Ele é progressivo. E ele é acelerado. Ele é um movimento progressivo e acelerado. Tem aqui a sua velocidade inicial e só está ganhando velocidade. Então ele não para em nenhum momento. Se eu fizer a área de um gráfico VT, isso a gente já viu lá no movimento uniforme, a área é numericamente igual ao ΔS. A área numericamente igual ao ΔS. Essa área é um trapézio. Então, nós vamos escrever assim, ó. ΔS igual Bzão, que é V, mais Bzinho, que é V0, vezes a altura, Bzão mais Bzinho, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Essa é a área do trapézio. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Essa expressão, a gente vai chegar em duas. A partir da área do gráfico, a gente vai chegar em duas expressões. Uma eu vou jogar aqui e a outra eu vou jogar aqui para baixo. Essa daqui, ela é bem fácil. É só passar o tempo dividindo. O que é ΔS por ΔT? É velocidade média. Então a velocidade média é V mais V0 sobre 2. Ó, importante essa expressão. No MUV, a velocidade média é a média aritmética entre as velocidades inicial e final. Vamos escrever isso? VM é igual a média aritmética
média aritmética entre V e V0. Legal. Então agora nós temos 2 de 4. Né? Vovô ateu e a velocidade média aritmética. Agora, se eu venho aqui para baixo, eu vou descobrir a função horária do espaço, função horária S. Como que a gente faz isso? Substitui esse carinha aqui, ó, por V0 mais AT. Vovô ateu. E aí vai ficar assim. Delta S igual V0 mais AT mais V0 vezes T sobre 2. Substitui no lugar desse V, V0 mais AT. Soma, faz a distributiva. 2V0T mais AT quadrado. Dividido por 2 e dividido por 2. Ó, V0 mais V0, 2V0. Vezes T, tá aqui. AT vezes T, tá aqui. Dividir por 2, dividir por 2. Separei as duas frações. Simplifico e chego na expressão final. Delta S igual V0T mais AT quadrado sobre 2. Essa expressão, galera, ela pode ser escrita de duas maneiras diferentes. Posso escrevê-la assim, da maneira um pouquinho reduzida, usando delta S, ou posso abrir o delta S. Então, ó, ou S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá aqui. Que a gente chama, então, de sorvetão. Sorvetão é a mesma expressão, né? É a mesma, só o jeito diferente de escrever. Então, até agora nós temos vovô ateu, função da velocidade. Nós temos a equação da velocidade média. E nós temos a função do espaço. Cara, agora olha só que legal. O espaço varia com uma função do segundo grau. O espaço varia com uma função do segundo grau. Eu vou mostrar para vocês um experimento parecido com o que o Galileu fez. Eu vou montar isso daqui, ó. Um plano. Eu vou colocar ele levemente inclinado e vou soltar um objeto aqui desse plano. Vou soltar um carrinho. E com uma luz estrobo, a gente vai ver o deslocamento desse carrinho sempre mantendo o tempo igual. E vamos ver se esse negócio vai ou não gerar uma função do segundo grau. É bem legal essa experienciazinha, então já vamos fazer ela agora. Certo, galera, temos aqui a nossa experienciazinha. Eu vou começar aqui usando um nível laser. Mostro o nívelzinho laser para vocês. Coloco ele aqui, ó. O aplicativo chama-se nível laser, né? E eu quero ver a inclinação desse plano. A inclinação está me dando 11 graus. 11 graus de inclinação e é muito preciso isso daqui. Agora eu tenho uma luz estrobo, ó. Essa luz estrobo vai servir para, na filmagem, eu saber onde que o carrinho vai estar em determinado momento. Então, eu vou colocar o carrinho aqui. Estou segurando na ponta do carrinho. Assim. Na hora que eu ligar o estrobo, eu vou soltar o carrinho. Agora a gente vai analisar os resultados, beleza? Galera, a gente acabou de ver a experienciazinha. Eu mostrei então as fotos estroboscópicas. Você viu que é gambiarra master aquilo lá, né? Eu filmo com a iluminação baixa, quando dá estrobo, eu consigo um disparo de flash no vídeo e consigo pegar. Aquele estrobo eu coloquei com uma frequência de 4 Hz, então ele dá um pulso a cada 0,25 segundos. O primeiro pulso, 0, no tempo 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Tranquilo? Então eu fiz exatamente isso. As medidas são as medidas que estão ali no videozinho, naquele pedaço que eu coloquei.
Essas medidas eu tirei depois com a própria foto. Com a própria foto eu peguei a tabuinha e fui com uma trena medindo. Então tá aproximado. Agora eu montei uma coluninha para a gente calcular a aceleração. Então vamos lá, o delta x v0t mais at quadrado sobre 2. Delta x, aqui ó, v0 é 0, velocidade inicial do carrinho era 0, eu vou isolar a aceleração. Então é 2 vezes o delta x pelo t quadrado. Aqui eu não faço nada, aqui não entra porque essa é a primeira medida. Agora eu vou usar o delta x 0,05 e o tempo 0,25. E eu vou achar a aceleração em cada ponto. Vou usar uma calculadorazinha e vamos fazendo essas contas aí. Então vamos lá. 2 vezes 0,05 igual dividido por 0,25 igual dividido por 0,25. Então essa aceleração deu 1,6, essa daqui. Metros por segundo ao quadrado. Vamos na próxima. 2 vezes delta x 0,21 dividido por 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25. Isso vai dar 1,68. Agora a próxima. 2 vezes 0,45 dividido por 0,75 ao quadrado. Deu 1,6. Próxima. 2 vezes delta x, que é 0,81, igual, dividido por 1. Deu 1,62. Agora eu vou fazer a média dessas 4 acelerações. 1,6 mais 1,68 mais 1,6 mais 1,62 igual, dividido por 4 igual, deu 1,625. Então, a aceleração desse movimento, 1,62 metros por segundo ao quadrado. Fechado? Está dada a aceleração. A função horária desse móvelzinho, x é igual x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. X igual, aqui é 0 e aqui é 0. 1,62 t quadrado sobre 2. 0,81. Então x é igual a 0,81 t quadrado. Essa é a função horária do nosso objetozinho ali em queda. E você viu como é que ficou bem legal aqui, né? Agora, a gente vai adiantar o conteúdo um pouquinho e vai verificar se esse troço tá legal. Vocês lembram num plano inclinado? Quem já assistiu a aula de mecânica? Eu estou num plano inclinado, sem atrito, ângulo θ. O ângulo θ está aqui, tem um objeto aqui, ó. Quem puxa ele para baixo é o px. Significa que o px é a força resultante. Então, massa vezes aceleração é igual a mg seno de θ. Corto a massa. A aceleração é 1,62. Gravidade 9,8 vezes o seno de θ. O seno de θ vai dar 1,62 dividido por 9,8. Isso vai dar 0,1653. Agora eu quero saber o seguinte, que ângulo que tem esse seno? Se funcionar legal, tem que ser perto de quantos graus isso daqui? Tem que ser perto de 11 graus, vamos ver? Jogo função inversa, seno a menos 1 de 0,1652. Igual. Só que a minha calculadora está em radianos. Vamos jogar para grau. Tem que fazer de novo. Está em graus, seno a menos 1 de 0,1652. Deu 9,5 graus. Tá? Então, o nosso θ aqui está dando 9,5 graus de inclinação.
Cara, tá bom, viu? Eu inclinei 11 graus em todas as minhas contas, 9,5. Eu desconsiderei totalmente o atrito, rodinhas e tudo mais. E também não é aquela precisão maravilhosa. Cara, muito legal essa experiência, gostei de fazer. Deu um trabalhão lascado. E foi mais ou menos assim que o Galileu fez, cara. Ele só não tinha uma câmera estrobo, então tinha que ser na raça. Tinha que ser um plano mais lento, com um relógio de pêndulo e contando na unha mesmo, tá? Mas foi mais ou menos assim que ele fez. Curtiram? Agora a gente vai ver a equaçãozinha de Torricelli. A última equação do nosso formulário é a equação de Torricelli. Tá? Torricelli também era um italiano, ele era discípulo de Galileu, conviveu com Galileu aí na mesma época, tudo da mesma época. A gente está falando dos anos 1600. Galileu é do começo dos anos 1600, primeira metade do século, até os 1650, perto disso daí. A equação de Torricelli, ela relaciona velocidade com ΔS. Então a equação de Torricelli, ela não usa tempo. É uma equação que a gente não tem tempo. Qual o procedimento? Por álgebra. Eu parto da função da velocidade e vou isolar o t. Então vai ficar v menos v0 igual a t, v menos v0 sobre a. Isolei o t. Uso a função do espaço e substituo aqui. É só substituir. Então vai ficar ΔS igual V0 que multiplica V menos V0 sobre A, mais A que multiplica V menos V0 sobre A ao quadrado sobre 2. Se você não quiser seguir a dedução maçante, adianta um pouquinho o vídeo agora. Eu vou fazer a dedução. Se você quiser ver a dedução, vai acompanhando. ΔS igual V0V menos V0 quadrado, tudo sobre A. Fiz a distributiva. Mais. Aqui, vou levar ao quadrado. Então vai ficar A que multiplica V quadrado menos V0V mais V0 quadrado, tudo dividido por 2A quadrado. O 2 está aqui, e esse é o A quadrado que eu elevei. Simplifico. Multiplico por 2 essa expressão, para que eu consiga deixar um mínimo só aqui, né? Então aqui, ó, eu faço aqui e aqui, vezes 2, vezes 2. Multiplico em cima e embaixo. Aí o ΔS fica 2V0V menos 2V0 quadrado sobre 2A mais V quadrado menos V0V mais V0 ao quadrado. Opa, vi errado aqui, ó. Passou despercebido. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Esqueci desse 2 aqui, ó. 2V0V. Vocês deviam ter percebido, né? Aí dá uma aflição, porque você não consegue avisar o professor, né? Na aula ao vivo você fala, não, professor. Aqui é 2 também, ó. Fechou. Agora você simplifica isso. Passa aquele 2A multiplicando. 2A ΔS é igual a V quadrado menos V0 quadrado. Finalizando, V quadrado é igual a V0 quadrado, 2 vezes A vezes o ΔS. Tá aí, galera. Essa é a expressão de Torricelli, ou equação de Torricelli. Ela não é uma função, porque ela não está em função do tempo,
E se você fizer um gráfico dela, você percebe que não vai dar função. Num único domínio você tem duas imagens. Isso não é função. Então é equação de Torricelli. Finalizando o nosso formulário. Função da velocidade, vovô ateu. Função do espaço, sorvetão. Equação da velocidade média, equação de Torricelli. 4 expressões para você resolver MUV. Sabe o que você tem que fazer agora? Treinar, cara. Treinar exercícios. Então essa foi a nossa primeira aula de MUV e agora vamos treinar um monte de exercícios. Valeu? Até a próxima!